Seja bem-vindo ao canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arley Santana e aqui no canal Hello Dev eu estou trazendo conteúdos de desenvolvimento Android. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te recomendo você se inscrever aqui no canal e estar acompanhando aí os nossos conteúdos, tá bom? Tenho a intenção também de trazer conteúdos relacionados ao iOS e também desenvolvimento web aí, quem sabe mais para frente. Então, se você quiser acompanhar assuntos relacionados a desenvolvimentos, você se inscreve aqui no canal para estar acompanhando aqui os nossos conteúdos. E se você quiser se especializar em desenvolvimento Android, eu te indico aqui o nosso curso. Então basta acessar aqui o nosso canal, clicar aqui no botão curso Android, você vai ser direcionado aqui para o nosso treinamento completo de Android, tá bom? Então dá uma olhada aí. Nesse vídeo a gente vai estar implementando o Swipe Refresh aqui no nosso app, né? Então já tem um app aqui criado, né? Então se você está querendo implementar o Swipe Refresh aí no seu aplicativo, eu acredito que você já esteja com o seu app já pronto para isso, né? O que seria? Seus dados já estão aparecendo em tela das mesmas formas que os meus estão aqui. Então eu criei um projeto simples, eu tenho só apenas a minha Activity e um arquivo de adapter, listando aqui alguns layouts com os, vamos dizer assim, dados fictícios, então só para isso. E a gente está salvando, está pegando essas informações do Firebase. Então aqui no Firebase, criei aqui um Nodecards, utilizando aqui o Real-Time Database. Tem vídeos aqui no YouTube ensinando você a configurar, implementar e configurar o Real-Time Database. Então eu coloco aqui como se fosse uma lista, um nome de uma pessoa e a gente lista aqui no nosso app. Então quando a gente acessa, ele lista os nomes e aí quando a gente implementar o nosso componente de swipe, quando a gente clicar e arrastar aqui para baixo, ele vai fazer o load e vai buscar as informações novas que a gente colocou, a gente adicionou lá no Firebase. Esse comportamento aí tem em muitos dos apps que você inclusive tem instalado no seu dispositivo, tá bom? Então aqui basicamente aqui no nosso adapter, tem um adapter bem simples, só para exibição aqui do nome mesmo, que é o que vai vir lá do Firebase, basicamente isso. Aqui na minha main activity, no XML, eu tenho aqui um Recycle View, eu criei aqui um item para a gente exibir ali as informações, bem simples. E aqui na nossa main activity, eu tenho aqui no Create esse init Firebase, onde eu inicio a instância do Firebase Database para poder buscar as informações. Tem um método aqui init Recycle View, onde eu faço as configurações básicas aí para poder trabalhar com o Recycle View. E eu tenho um método aqui getCards, que ele é responsável por buscar as informações lá no banco de dados do Firebase. Então, se você conhece o Firebase, eu acredito que já está familiarizado com o Real-Time Database, que é um dos dois bancos de dados que ele oferece. E aqui a gente está utilizando Add List for Single Value Event, ou seja, ele vai buscar as informações lá no Firebase sempre que a gente solicitar essa busca. Então, sempre que eu chamar esse método, ele vai realizar a busca lá no Firebase, pegar o que tem de novo e trazer aqui para o nosso app. A gente tem outras opções para ele estar buscando os dados em tempo real, mas no nosso caso, para a gente implementar e testar bem aqui o Swipe Refresh, a gente vai utilizar o Add List for Single Value Event. Então aí na descrição do vídeo eu vou deixar a implementação que a gente vai ter que adicionar ao nosso Gradle para poder a gente utilizar esse componente aí do swipe, tá bom? Então pega aí na descrição, eu vou estar pegando aqui, seria basicamente essa linha, então eu vou copiar ela aqui e a gente vai vir aqui em Project, Gradle Search, na verdade Gradle Script, build.gradle, e eu vou colar ela aqui embaixo das dependências, das implementações aqui do Firebase. Vou clicar aqui em Sync Now, para ele sincronizar aqui essa implementação, então já acabou. Agora eu vou vir lá na minha main activity. No caso, eu também esqueci de falar, eu estou utilizando aqui o ViewByte, então se você não está utilizando o ViewByte, eu também te recomendo você a começar a utilizar. Inclusive aqui no canal a gente tem vídeo aí, para que serve o ViewByte, qual que foi o problema que ele veio para corrigir. Deixa eu só dar uma olhada qual que seria aqui o ViewByte, então seria esse aqui, tá bom? Então dá uma olhada lá depois. Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui acessar o meu layout, onde eu tenho o meu Recycle View, que eu exibo as minhas informações. O que a gente precisa fazer é pegar esse Recycle View e colocar ele dentro do nosso componente de swipe. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo ele, vou dar um Ctrl X se você tiver no Windows ou Command X se você tiver no Mac, e aqui a gente vai estar adicionando o nosso componente de swipe. Então, ele já aparece aqui, seria esse primeiro, do Android X,
Swipe Refresh Layout, posso pegar ele, vou colocar aqui a largura Match Parent para ocupar todo o espaçamento, a altura também. Agora eu vou abrir aqui esse Swipe Refresh Layout e eu vou fazer as constraints basicamente aqui em todos os lados. Então vou clicar aqui nessa varinha mágica, Infer Constraint, aí ele já faz as constraints em todos os lados. Agora eu vou colar aqui dentro o meu Recycle View e aqui basicamente eu posso remover todas essas linhas aqui de constraint. E aqui agora, onde ele tem 0dp, eu vou estar colocando também Match Parent aqui para esse Recycle View. Então aqui na nossa Main Activity, basicamente o que a gente precisa fazer é isso. Inclusive, se eu executar o meu app agora, a gente já vai ter esse componente implementado, a gente já vai conseguir visualizar ele só não vai ter o comportamento que a gente espera. Então se eu clicar e arrastar, perceba que ele já vai fazendo esse load aqui. Então o que a gente precisa fazer nesse momento é buscar as informações novas que a gente adicionou lá no Firebase. Então para isso eu vou vir aqui no meu Main Activity e eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou estar criando um novo método, eu vou dar um nome aqui, nesse caso eu criei um projeto em Java, você poderia utilizar tanto em Java quanto em Kotlin. A implementação ali é basicamente a mesma coisa, só muda a forma que a gente vai declarar aqui os métodos e as variáveis, tá bom? Então vou colocar init aqui listener, vou pegar aqui o meu byte, ponto, e eu vou precisar adicionar aqui um ID para esse swipe refresh. Eu vou só tirar esse layout aqui, eu vou deixar aqui com esse ID, posso colar ele aqui e vou utilizar aqui o set on refresh listener. E aqui eu vou passar aqui um new swipe refresh layout, posso converter isso daqui para lambda, como ele está me sugerindo aqui, para simplificar o meu código. E aqui dentro eu coloco a ação que eu quero fazer sempre que eu fizer aqui o scroll, né, fizer o swipe aqui no meu aplicativo. Nesse caso seria chamar esse método aqui getCards novamente lá no Firebase e ele vai buscar as informações novas que a gente tem. Nesse caso aqui ele está me sugerindo converter isso daqui para lambda também. Então ele simplificou aqui o meu código e eu vou chamar ele agora aqui. Eu vou colocar esse ouvinte aqui dentro do meu onCreate. Agora a gente vai fazer aqui mais uma pequena alteração. O que seria? No meu método que eu busco as informações no Firebase, no seu caso poderia ser, aí você poderia buscar dados localmente em memória, em uma API, tanto faz. Antes de eu passar aqui essa lista para o meu método que está configurando o meu adapter, então eu monto a lista aqui nesse método, passo ela aqui para o método init recycle view e aqui desse método eu passo aqui no meu construtor do meu adapter. Então antes de fazer aqui, passar essa lista para o método de inicializar o adapter, né, fazer as configurações iniciais, basicamente aqui eu vou fazer um if, vou verificar se o meu byte ponto swipe refresh ponto is refreshing. Se isso aqui for true, basicamente eu vou pegar aqui essa informação, vou colar aqui do lado e aqui eu vou utilizar o set refresh e vou passar isso daqui como false. O que seria isso daqui que eu fiz? Eu verifico se ele está com esse load. Se ele tiver com esse load, eu removo ele daqui, para ele não ficar com esse load aqui em tela. Então com isso eu vou executar o meu app e a gente já vai ter esse swipe configurado aqui no nosso aplicativo. Perceba-se que é bem simples essa implementação, que é bastante utilizado aí em vários apps. Então se eu vier aqui agora, se eu fazer o load aqui, fazer o swipe, então ele exibe, buscou as informações, não tem nada novo, ficou da mesma forma. Agora se eu vier aqui no Firebase e adicionar aqui alguma informação, então vou colocar aqui um novo nó, eu vou colocar aqui o número 6 e eu vou colocar aqui o nome de alguma pessoa. Vou colocar aqui Francisco da Silva, eu vou pressionar aqui a tecla Enter, então ele já colocou aqui esse item na lista. Perceba que ele não apareceu aqui no meu aplicativo. Porém, se eu fizer agora o swipe, perceba que o primeiro item que vai aparecer vai ser o que a gente adicionou agora, que é o Francisco da Silva. Então, atualizei, foi isso que aconteceu. Então, eu posso adicionar aqui um novo item, vou colocar aqui no set, vou colocar aqui o nome de alguma pessoa, vou colocar, por exemplo, aqui o nome do nosso canal, Hello Dev, adicionei, não apareceu nada aqui. Quando eu fizer aqui o swipe, ele já vai aparecer aqui, já vai carregar os dados no nosso aplicativo, já com os dados mais atualizados que a gente tem na nossa fonte de dados. Então, eu espero que você tenha gostado dessa implementação. Se você gostou, se inscreva-se no canal, se você ainda não for inscrito, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Lembrando que a implementação aqui, a linha do Implementation, vai estar aqui na descrição, então copia aí,
E você também te indico a estar conhecendo aqui o nosso curso, basta clicar aqui nesse botão que você vai ser direcionado a ele, tá bom? Qualquer dúvida ou problema deixa aqui nos comentários e eu te vejo então no próximo vídeo.